Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Ronan Vico e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como sincronizar o SharePoint junto ao seu Windows de uma forma que fique dessa maneira aqui. A gente vai ter o nosso SharePoint funcionando como OneDrive, ou seja, você pode mexer localmente e ele sincroniza de X em X tempos, né? De uma forma utilizando o OneDrive, onde a gente consegue configurar isso, tá? Direto aqui, ó, no OneDrive que fica aqui no cantinho do Windows. Então, aqui nós conseguiríamos, por exemplo, no OneDrive, né? Tem o meu OneDrive Personal, que é o pessoal, e tem o Enterprise aqui. Se eu abrir o da empresa, clicar em configurações, aqui nesse OneDrive eu consigo, por exemplo, quando que vai ser sincronizado os meus arquivos, né? Consigo mexer nas configurações de como vai funcionar, né? Essa sincronização entre o que está aqui na minha máquina localmente com o que vai para a web. Então essa vai ser uma das maneiras que a gente vai aprender. A outra vai ser como, por exemplo, colocar aqui no seu computador, num Y dois pontos barra, por exemplo. Desta forma fica real time, ou seja, tudo que eu fizer aqui no meu Y dois pontos barra vai diretamente para o SharePoint. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu já estou fazendo diretamente na web, o que facilita muito aí o dia a dia de vocês. Mas antes de ir para essa aula, peço rapidamente que você considere se inscrever aqui no canal, caso goste do conteúdo, é claro, e se esse conteúdo te ajudou. Beleza? E claro, me ajuda aí deixando seu like, compartilhando esse vídeo principalmente, porque compartilhando o canal cresce e eu consigo trazer mais conteúdos gratuitos aqui para você. Então é isso, galera, muito obrigado. E de enrolação, vamos para a nossa aula. Nosso primeiro passo aqui, então, é pegar o link do SharePoint, porque é através do link que a gente se conecta nele. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai se conectar, né, diretamente à biblioteca de documentos do SharePoint no nosso Windows. Então para isso, vamos lá no nosso SharePoint. Aqui no caso eu vou escolher, né, a equipe top, que a gente já utiliza aqui no canal em vários outros vídeos de SharePoint. Vou pegar, ó, este caminho aqui, Ctrl C, e vou lá no meu Windows Explorer. Aqui no meu Windows Explorer é onde a gente vai conectar o SharePoint para poder utilizar ele localmente. E que fique claro, quando eu digo localmente, o que eu estou falando? Estou falando que na minha máquina, aqui no meu Windows Explorer, vai estar conectado com o SharePoint da web. Isso significa que tudo que eu fizer aqui já está fazendo automaticamente lá na nuvem, o que me permite essa sincronização. Então, quando eu fazer algo aqui e um colega de equipe também fizer algo nesta mesma biblioteca, vai atualizar para ambos. Então, a gente vai estar no mesmo servidor de arquivos, só que em vez de estar numa máquina local, né, algo físico localmente na rede, vai estar na nuvem, o que nos permite aí, né, usar uma escalabilidade maior e fazendo com que este volume de dados possa crescer e também, né, compartilhar devidamente com quem tem acesso. Afinal, para acessar aqui, eu vou ter que pôr meu login e senha. E vocês vão ver aqui, eu vou clicar com o lado direito em rede, tá? E vou colocar aqui mapear unidade de rede. Ele vai pedir para mim colocar o caminho, né, da rede. Só que no caso aqui, eu vou colocar simplesmente o caminho do meu SharePoint, ok? Beleza, aí eu vou colocar em concluir. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, a unidade de rede não está mapeada. O que a gente tem que fazer aqui? O próprio erro já fala aqui pra gente o que a gente tem que fazer, ó. Nós temos antes, primeiro, adicionar o site à sua lista de sites confiáveis e navegar até o site colocando a opção para fazer logon automaticamente. Ou seja, eu tenho que fazer com que o Windows entenda que esse site é confiável e eu tenho que fazer com que ele logue automaticamente ao acessar. Então, para fazer isso, vamos lá no nosso Internet Explorer, porque é lá que a gente vai fazer, tá, essa configuração. Nós vamos vir aqui, vamos em opções da internet, segurança, sites confiáveis e em sites a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui simplesmente Ctrl V no nosso SharePoint, né? Então aqui vai até equipe top. Então ó, aqui está o nosso SharePoint, ó, sites equipe top, tá vendo? Vou colocar aqui adicionar. Tá? Ele falou que já tá, porque eu já havia colocado, mas você vem aqui, coloca, ele vai vir para cá. Desmarca esta opção aqui, tá? Para o site e fechar. Pronto, beleza, marquei como confiável o site lá. Agora eu vou vir aqui, mapear unidade de rede,
Ctrl V e vou colocar concluir. Agora ele vai deixar e vai colocar aqui para mim o SharePoint, tá? Diretamente aqui anexado a este computador. Então agora, né, eu tenho aqui, né, o Equipe Top no Y dois pontos, tá vendo? Então, olha que legal, o que eu tenho aqui no meu computador, tá? Se eu abrir aqui o Equipe Top, vocês vão ver que as pastas, né, de documentos que eu tenho, documentos de compra, documentos de venda, que foram pastas que a gente criou na aula de biblioteca de documentos no SharePoint, dá uma olhada lá, elas estão aqui e estão também no meu Windows, tá? Assim como todas as outras pastas, né? Todas elas ficam aqui pra gente. É claro, né, que ele vai trazer tudo, então as páginas, né, os ASPX, que são os formulários e tudo mais, tudo ele vai trazer. Mas a ideia é você ter isso aqui, porque às vezes você mexe em documentos, né, na web e toda hora fica abrindo, e você quer ter isso fácil aqui no seu Windows Explorer. Então, para provar que isso aqui está conectado, né, com a web, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente vir aqui, por exemplo, vou abrir os dois aqui, né, ó, documentos de compra, por exemplo, e aqui também, né, eu vou lá vou subir uma pasta aqui, que eu estou na Lists, vou aqui em documentos de compra, que a gente criou junto essa pasta na aula, e eu vou colocar o quê? Eu vou criar aqui, ó, um novo arquivo de texto, tá bom? E daí, eu vou criar, na web, eu vou criar, sei lá, um novo documento Word, e pronto, criei aqui, escrever alguma coisa, salvando, ó, salvo. Maravilha. Quando eu voltei aqui, galera, o TXT que eu criei no meu Windows já apareceu aqui, né? O documento eu acho que ele acabou salvando em outra pasta. Não, ele salvou correto aqui. Maravilha. Então já você der um F5, vai aparecer aqui, né? Dei um F5 para atualizar. Se eu der um F5 aqui, dei também, né? Atualizou, o documento está aqui também. Beleza? Então isso aqui nos permite o quê? Nos permite ter as nossas bibliotecas de documentos localmente, né? Mas também na web. Por que entre aspas? Porque isso aqui não está local. Se eu clico aqui, eu consigo ver, tá? Pelo próprio caminho, que eu estou acessando a web diretamente. Tudo que eu estou fazendo aqui, na verdade, os binários que eu estou salvando diretamente na web, tá bom? Então, se você, por exemplo, eu desconectar da internet aqui, tá, ó, é que eu tô em cima aqui, mas se eu desconectar da internet, por exemplo, eu não vou conseguir acessar mais esta pasta, tá? Então ela não fica local, ela fica somente na web. Diferente do OneDrive, tá? O OneDrive, ele fica local, você vai fazendo localmente e depois ele vai subindo para a web, né? Então tem esse diferencial. Você consegue instalar o SharePoint aqui também para ter o OneDrive como se fosse... Aliás, para ter o SharePoint como se fosse o OneDrive, tá? Você consegue colocar instalando o SharePoint aqui. Para fazer isso, basta ir no SharePoint, estou aqui nele novamente. Vou acessar aqui, por exemplo, a pasta documentos de compra, né? Que é onde a gente criou aqui os nossos arquivos. Eu tenho aqui em cima o botão sincronizar. Então, quando eu clicar nesse botão sincronizar, ele vai pedir, né, para que o OneDrive se conecte aqui. Eu vou colocar aqui sim, tá? E daí ele vai pedir para eu logar. Eu vou logar com a minha conta, né? Obviamente, a mesma conta que você está logado para ter acesso ao site. Você loga aqui, ele vai criar para mim localmente esses dados, né? Então ele vai carregar aqui e vai fazer igual o OneDrive, se você já está acostumado a usar aí o OneDrive pessoalmente. Igual eu uso bastante o OneDrive. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai conectar a pasta do seu computador local à pasta do SharePoint na nuvem. Tá bom? Então, diferente de como a gente fez no primeiro momento, onde o SharePoint está somente na nuvem, estou apenas acessando como se fosse um atalho, aqui não. Aqui ele está criando isso pra gente, tá? Então, agora, se eu for no meu explorador de arquivos, né, eu vou ter aqui o SharePoint, tá? Então, se eu abrir isso aqui agora, olha só que legal. Ele vai colocar aqui para mim a pasta, beleza? Olha que legal. Então agora, o que eu tenho, né? Na rede, na rede ele já, na rede não, neste computador. E neste computador eu tenho o atalho, né, que aponta para lá. E eu tenho também sincronizado o SharePoint. Então vocês agora aprenderam a sincronizar
e também a ter um atalho direto para a web. Os dois funcionam muito bem, tá? A diferença é que esse aqui ele vai ser direto na web, a diferença desse aqui é que ele vai salvando localmente e depois sincroniza em algum momento, tá bom? Essa é a diferença. Então se eu colocar um arquivo aqui e um arquivo aqui, o de baixo, né, o que está aqui ó, em vermelho para não confundir, ele vai na hora. O de cima, ele só vai quando sincronizar. E isso pode acontecer de X em X tempo, né? Aí você consegue configurar isso usando o OneDrive aqui, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a como conectar, né, o seu SharePoint de duas maneiras, tá? No seu Windows, uma real time e a outra como se fosse no modo OneDrive. E de bônus, tá? Por que eu ensino tudo isso aqui? Porque eu já usei em alguns sistemas, o quê? Eu tenho um robô, por exemplo, que eu quero mandar coisas para o SharePoint. Em vez de eu fazer algo super complexo, tá? Eu posso simplesmente mover agora um arquivo para y2 pontos que já vai estar no meu SharePoint. Então se eu crio um robô em Python, eu crio um robô em VBA, eu crio um robô em qualquer linguagem e eu quero mover algo para o SharePoint, basta eu mover para o y2 pontos barra que vai direto para o SharePoint, né? Então é um atalho que joga direto na nuvem. Então eu já fiz bastante isso, utilizo isso em alguns desenvolvimentos, tá? Porque ajuda bastante. Se eu quiser simplesmente sincronizar algo jogando para o SharePoint, eu jogo aqui e vai aparecer lá. Tá bom? Então por essa aula é isso, espero que vocês tenham entendido a diferença dos dois e que consigam reproduzir aí na sua casa. Beleza? A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Deixa o seu feedback se você gostou dessa aula e a palavra mágica para quem assistiu até o final é simplesmente comprinha. Se você simplesmente comentar a palavra comprinha, compra no diminutivo, quer dizer que você assistiu a aula até o final, você é um cara que assiste o vídeo por completo e não sai no meio. Então você é fera, você é top. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima aula.